Olá, eu me chamo Neiva Brea Nogueira Matos Aguiar e eu tenho 31 anos. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu quero contar um pouquinho da minha história, como eu era antes de Cristo. Eu cresci numa casa e onde fui criada pela minha avó e pelo meu avô, onde existiam muitas pessoas morando conosco, várias netas minha avó tinha. E a minha avó era da Renovação Carismática e sempre falou da palavra de Deus dentro da nossa casa. Ela sempre nos mostrou esse caminho. Então, desde criança, eu sempre conhecia um pouquinho de Deus, mas não tinha a idade de fazer uma decisão. Minha infância foi um pouco dolorida, com algumas marcas e um pouco difícil, né? Eu tive muitas dificuldades quando criança. Passei por séries de coisas, né, onde fui abusada sexualmente, onde passei por muitas humilhações, tive que ter a independência financeira com 12 anos de idade. Fui rejeitada pelo meu pai, desde quando criança, não tive a parte paterna, né, na minha criação. Minha mãe me teve muito nova e teve que viver a vida um pouco, e onde eu fui criada pela minha avó. Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha avó foi para a Igreja da Paz. E nisso, nós também fomos juntos, né? Ela nos levou e eu comecei a gostar muito da Igreja da Paz. Lá tinha vários projetos para adolescente e eu comecei a me envolver, né, com a igreja. Não conhecia o mundo, não sabia nada de errado do mundo. Mas com o passar do tempo, eu fui crescendo na igreja, né? Fui passando a minha adolescência na igreja e fui descobrindo também outras coisas do mundo. E houve ali uma indecisão. Ou você fica na igreja, ou você conhece o mundo. E aí eu fiz a primeira decisão mais difícil da minha vida, aonde hoje eu posso contar que eu vivi experiências no mundo onde fizeram marcas, né, feridas na minha vida, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu pude retornar. Vivi no mundo, saí da igreja quando eu tinha 19 anos e fui experimentar o mundo, onde eu me envolvi com bebidas, festas, tudo que o mundo poderia oferecer, eu experimentei. E com o tempo, aquilo ali já não significava mais nada para mim, porque o mundo já tinha me oferecido tudo que ele podia me oferecer. E eu começava a me sentir vazia, porque na igreja, mesmo fazendo coisas erradas dentro da igreja, eu sempre sentia ali que eu tinha um consolador dentro de mim, porque quando eu cometia os pecados, eu sentia dentro de mim que eu deveria me arrepender e que eu ia voltar a viver. Mas quando eu estava no mundo, eu não tinha para onde correr. Eu fazia as coisas erradas e eu me refugiava às amizades e tinha vergonha de voltar para Deus e pedir perdão para Deus pelos meus atos. E eu conheci uma pessoa no mundo, ele estava recente, tinha saído do seminário, né? E nós nos conhecemos e desde o primeiro dia que nós nos vimos, nós nos apaixonamos. A minha avó ainda era viva e ela viu ele a primeira vez e ela disse: minha filha, esse é teu esposo. E quando ela falou isso para mim, aquilo ali não encaixou, mas eu senti uma paz. E hoje, até hoje nós estamos juntos, somos casados e através dele, ele me puxou para voltar para Cristo, porque eu não tinha forças. E quando eu voltei para Cristo, graças à ajuda da minha discipuladora, eu fui tomar um tacacá na casa dela e ela me chamou para a célula, aonde
essa mesma discipuladora já tinha sido minha líder antes, onde eu tinha tido células, eu fui líder de célula, já tinha sido discipuladora de outras pessoas, eu já tinha tido um ministério antes, né? E eu voltei para o mesmo lugar onde eu estava. E eu fui na casa dela, tomei um tacacá e ela me chamou para a célula, e eu passei aí na célula dela todos os dias, todas as quarta-feiras, e eu passei a frequentar a casa dela assim, diariamente, né? E ela ali foi me ganhando novamente, né, para Jesus. Até que um dia aconteceu uma situação assim que eu não tive para onde correr. Aquele toque que só o Espírito Santo tem. Ou você vem agora pelo amor, ou você vai ter que esperar mais um pouco pela dor. E quando eu senti esse toque, eu já estava, na verdade, sofrendo a dor. Já havia 2 anos que a minha avó tinha falecido e eu estava em uma pré-depressão, como eu falo, né? Porque a depressão ela estava incubada, só que eu não soltava ela. E quando eu comecei a frequentar a célula e o Espírito Santo começou a tocar em mim, isso foi saindo. E quando chegou um dia na célula, eu fiquei inquieta, não conseguia fazer nada, não conseguia orar, não conseguia parar dentro da célula. E eu estava com muita vontade que a célula acabasse, que eu já queria poder conversar com eles para dizer que eu estava passando mal, e eu pensava que era algum tipo de demônio que estava em mim, que queria se manifestar. E nessa situação, o rapaz que é discipulador também do meu esposo, casado com a Rosilena, ele me chamou, né? Colocou a gente para sentar, e eu chamei ele, contei para ele, confessei todos os meus pecados, tudo que estava acontecendo comigo, né? Tudo que eu tinha feito de errado, eu confessei tudo ali naquele momento. E disse para ele que eu estava vivendo uma opressão dentro de mim, que eu não estava mais aguentando aquilo, que aquilo estava me matando. E ele esperou falar tudo que eu tinha para falar, e ele disse assim: agora eu tenho uma coisa para te dizer. Não existe demônio dentro de ti, nenhum. Não é demônio que quer se manifestar, mas sim o Espírito Santo que está te buscando, né, para você voltar para a presença dele. E naquele dia ali, gente, eu sinto assim que eu vivo esse momento, sabe? Foi o dia assim que, como se tivesse tirado todas as escamas dos meus olhos, e eu voltei a respirar. É como se eu estivesse numa maca ali nos últimos suspiros, e voltei a viver. E ele disse assim: é Jesus que está te chamando de volta para ele. E eu comecei a enxergar, eu comecei a ver, né, tudo. No mesmo dia, já era quase de madrugada, eu mandei mensagem para minha irmã, mandei mensagem para minha mãe, mandei mensagem para todas as pessoas, naquele mesmo instante ali. Não esperei para o dia de amanhã, eu esperei naquele mesmo instante. Eu comecei a consertar a minha vida, comecei a pedir perdão para as pessoas, comecei a fazer uma transformação, sabe? Da água para o vinho. Foi o que começou a acontecer na minha vida. Da noite para o dia eu comecei a ser transformada, e comecei a dizer não ao pecado, e comecei a dizer não a tudo aquilo que eu fazia. Mas eu tive que passar pelo processo da transformação, e foi muito dolorido, e juntamente com uma depressão. Graças a Deus, com a força dos meus discipuladores, que eles sempre me apoiaram, e também da minha mãe, eu consegui enfrentar uma depressão. Eu já tinha passado por várias consultas com psicólogas, né, com psiquiatras, onde eles me passavam remédios tarja preta, e eu não tomava, porque eu cria dentro de mim que eu ficaria curada e não haveria necessidade de tomar nenhum tipo de medicamento. Mas foi muito doloroso. Várias vezes eu tinha que chegar na casa da minha mãe gritando, chorando, desesperada, porque eu não aguentava mais. Muitas vezes, quantas vezes, inúmeras vezes, eu chegava na casa da minha discipuladora chorando, pedindo oração, porque eu não aguentava mais. E aquela depressão, ela era um significado muito grande. Se chamava marcas
do passado, marcas da infância, feridas mal curadas, mágoas, onde existia dentro de mim. E onde existia espíritos que me aprisionavam a minha mente. E quando a minha discipuladora me levou na casa da irmã Cecília para me fazer uma oração, e lá a irmã Cecília foi descavando raízes de maldição que tinha na minha vida. E nesse dia que eu fui na irmã Cecília, foi como se acontecesse um outro episódio da minha vida. A cura, né? A cura completamente da minha alma. Onde ela foi arrancando todas as raízes, né, de rejeição, né, de paternidade, onde ela arrancou maldições da minha vida, né, através da oração que a gente foi fazendo lá. E naquele dia em diante, no dia que eu saí da casa da irmã Cecília, eu senti a cura, né? Eu senti ali a cura, eu senti a libertação, né? Ela viu nitidamente os espíritos que me aprisionavam, e todos eles foram expulsos, porque ali eu já era uma cristã, já estava nos caminhos do Senhor, e eles não tinham mais poder sobre a minha vida. E ali foi um momento assim muito maravilhoso. Foi o dia da minha libertação. E naquele dia em diante eu comecei a respirar, né? Eu ficava me questionando: Senhor, já voltei para Ti, estou na igreja e tudo, e eu não me sentia curada. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu sou curada, né, da depressão. Hoje eu ajudo pessoas, né, discípulas que passam pelas mesmas coisas e façam a diferença na vida delas. E uma vitória. Hoje eu sou casada, né, com Clemerson Eduardo. Sou uma mulher casada. Eu ainda não tenho filhos, porque futuramente a gente já está aí planejando. Mas uma das maldições que foram quebradas da minha vida foi a questão do casamento, né? Na nossa família, a maioria das pessoas tiveram filhos, as minhas tias, minha mãe, tiveram filhos sem pai e não foram casadas, né? Não tinham a bênção do casamento. E essa maldição eu quebrei da minha vida. E, para a honra e glória do Senhor, eu vou ter um filho futuramente, que vai ter um pai e vai estar debaixo da bênção. E quantas maldições eu já quebrei da minha vida. Hoje, a minha vida com Cristo, né? Eu sou líder de célula, tenho uma célula muito abençoada, cuido de pessoas, tenho 5 discípulas, que são mulheres assim guerreiras também. Hoje eu posso mostrar para elas o que Cristo fez da minha vida. Hoje eu posso mostrar para minha família o que Cristo fez da minha vida. Hoje eu tenho sou independente financeiramente, estou começando um empreendimento, né? Uma loja, estou tendo meu próprio negócio. E hoje eu posso contemplar aquilo que Cristo me prometeu na cruz, né? Hoje eu consigo enxergar assim a minha vida, como ela era antes e como ela era hoje. A minha vida sem Cristo, quando eu estava desviada no mundo, eu passava por dificuldades, trabalhava, mas meu dinheiro não tinha, sabe, não rendia. E hoje eu vejo assim tudo que eu tenho conquistado, né? Sou uma dizimista fiel, tenho ajudado a minha igreja, tenho ajudado pessoas, né? Procuro sempre estar contribuindo na vida de pessoas, e eu vejo hoje como a minha vida se tornou, né? E quanto Deus tem abençoado a minha vida. Eu, assim, alegro tanto, sabe, meu coração, quando eu vejo tudo aquilo que foi resposta de oração, sabe, sobre a minha vida. Eu sempre pedi para o Senhor que eu queria casar, que eu queria ter uma vida feliz, eu queria ser feliz, né? E hoje eu enxergo isso, mas para honra e glória a Ele. Para honra e glória a Ele. E na palavra dele, Ele promete, né, que se eu for fiel a Ele, eu comerei do bom e do melhor, né, dessa terra, o melhor dessa terra. E hoje essa palavra, ela se completa na minha vida, né? Hoje ela faz sentido na minha vida, né? Hoje eu como do bom e do melhor dessa terra, porque eu sou fiel ao meu Deus, ao meu Senhor. E eu quero incentivar vocês,
que estão aí no mundo afora, né? Que ainda não tenham a força, né, de retornar para Jesus. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quantas mentiras o inimigo coloca na nossa mente. E ele coloca a vergonha, né, de voltar para o mesmo lugar. Ele acha que as pessoas vão nos criticar, que vão nos julgar. Esse daí não era um desviado, não estava na igreja, agora estava no mundo, agora voltou para a igreja. Eu pensava dessa forma. Mas as pessoas, elas são de mínimo. E o que Deus fez na minha vida é quando eu tomei a decisão de retornar. Foi algo magnífico. E eu incentivo vocês que estão desviados, que estão no mundo, estão sentindo um vazio, que precisam de um consolador. Volte para Cristo. Você vai ver que a sua vida vai ser completada. E Deus, ele vai transformar a sua vida. Porque tudo que faltava em mim foi completado quando eu recebi Jesus novamente como meu Senhor e Salvador. E hoje eu dou honra e glória a Ele. E essa é a minha história.